Alô, pronto. Deixa aqui. Vamos lá, vamos ficar de pé? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Estamos então na penúltima aula, né? Vamos ficar arrastando, né? Mais do que teve uma aula que teve duas aí da Semana Santa e Tempo Pascal, aí teve uma que a gente se embolou, aí não teve aula, aí teve a da missa do terreno. Mas faltam duas para a gente concluir o nosso catecismo, né? Considerando que a partir daqui já entra índice remissivo, falta isso aqui, para a gente acabar, que a gente vai matar em duas aulas e depois a gente vai retomar tudo desde o começo, porque tem gente que está começando agora, começou nas semanas anteriores, né? Mas a gente está terminando o nosso último bloco, que é o bloco da oração, né? Então a gente teve aí 3 aulas, né? Já sobre oração, né? A oração, a vida de oração, a tradição da oração. E agora a gente vai ter 2 aulas sobre o Pai Nosso. É interessante, né? Eu estudei aqui no Colégio Santo Agostinho, fiz a maior parte do meu primeiro grau aqui, o meu segundo grau todo aqui, e eu tive a sorte de ter muitos bons professores no colégio. E professores não só que eram muito bons, mas que criavam um relacionamento, às vezes intenso com os alunos, né? A gente se relacionava realmente com os professores. E eu lembro que na faculdade eu tive muitos professores, mas às vezes eram tantos professores que você não criava relacionamento, porque você tinha lá pneumologia, né, que acabou de ser da especialidade que eu segui. Tinha um professor que dava aula de asma, um outro professor que dava aula de DPOC, um outro professor que dava aula de fibrose, outro que dava de hipertensão pulmonar. E acabava que, como você tinha um contato só com cada um, bom dia, você não criava, né, um vínculo, um relacionamento. E os alunos, né, eu lembro na época a gente conversando sobre isso, né, é uma pena que a gente não cria uma relação, né, com os professores. E o aluno falou, não, mas veja pelo lado bom. Aqui na universidade, a gente tem a oportunidade de aprender esse assunto com a pessoa que mais estuda esse assunto, que mais publica sobre esse assunto, né? Então, é verdade, tinha esse lado positivo, né? Então, eu tinha aula de asma com o professor que mais estudava asma, que publicava sobre o assunto, que ia a fundo naquele tema, né? Era quem mais entendia daquilo, né? Então, de certa forma, é uma oportunidade a gente aprender com quem muito entende daquele assunto, né? Então, se numa aula de catequese de adultos, né, a gente tem insistido muito o curso inteiro, né, sobretudo agora nesse bloco final, que é importante a gente ter o hábito de rezar, imagina como deve ser aprender a rezar com o mestre da oração, né? Então, acho que isso justifica aquela pergunta, né, que os discípulos fazem, mestre, ensina-nos a orar, né? A gente quer aprender a rezar com quem mais entende do assunto, porque rezar é conversar com Deus, né? Por isso que existe esse sinônimo, né? Rezar, orar, né? Da onde vem o vocábulo orar de falar, né? De oração, né? Que rezar é um diálogo com Deus, né? Então, a gente tem falado isso também, né? Aquela aula passada a gente falou dos tipos de oração, oração vocal, meditação, que a gente fez essa comparação. A nossa meditação cristã não é como a meditação budista ou hindu, né? Que a pessoa procura esvaziar o seu pensamento para chegar no nirvana. Não, a nossa meditação é uma conversa, é a conversa com uma pessoa, né? Deus não é uma energia, Deus é alguém com quem nos relacionamos, né?
E isso está no cerne da nossa fé. Porque se o objetivo da nossa vida é a santidade, e viver a santidade é viver o amor, é alcançar o amor, é alcançar a caridade, amor requer relacionamento. Não se faz amor sozinho. Amor é plural, né? Então a gente precisa aprender a se comunicar com Deus. Isso é rezar, né? E Jesus, sendo o próprio Deus, ele tem aquilo que nós chamamos, lá quando demos as aulas de Cristologia, a união hipostática. Lembra o que era a união hipostática? Uma mesma pessoa com duas naturezas. Ele já tem na sua pessoa de Jesus Cristo a natureza humana e a natureza divina. Então, se aquilo que a gente fala que devemos buscar ter presença de Deus, lembra da primeira aula que a gente falou em presença de Deus, ter consciência que Deus está sempre presente? Jesus tem presença de Deus o tempo inteiro, porque Ele é o próprio Deus. A sua natureza humana está sempre junta com a sua natureza divina, né? Então, Ele é o mestre da oração por excelência. Isso justifica, né, esse pedido dos discípulos, que vão estar, o Pedro mandou aí no nosso grupo de WhatsApp, as passagens da Escritura, né? São duas passagens, né, que falam desse mesmo assunto, né, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Isso está no Evangelho de Lucas, de uma forma um pouco resumida, e de uma forma mais completa no Evangelho de Mateus, né, que foi o trecho que a igreja escolheu, né, essa oração mais completa para se perpetuar, né, na nossa liturgia. A oração do Pai Nosso, ela está muito presente na liturgia, né? Ela está ali na missa, ela está em vários outros atos litúrgicos, né? Dada a sua importância. Então vamos ver aí vou começar com São Lucas, né, que é ela mais resumidinha, depois a gente lê em São Mateus, né? E Lucas está em Lucas 11, 1 a 13. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Um momento e um local, né, determinado, né? Num dia e num lugar. Estava Jesus rezando, né? Aí você já começa parando assim. Eu gostaria de ver Jesus rezando, assim, né? Que deve ser uma coisa, né, que a gente que se distrai tanto na oração, né? Eu imagino ali Jesus ali imerso, ali, né? Ele passava às vezes horas, né? Mais um exemplo para nós, né? Se todos nós temos a necessidade de rezar, né? Ele que tem a presença de Deus o tempo inteiro, ainda assim ele se isolava, subia na montanha para ficar lá rezando. É um bom motivo para se fazer um retiro, né? Você subir na montanha para ficar rezando. Então ele estava lá rezando, e aí os discípulos deviam ficar olhando eles e deviam ficar admirados, né? Olha ele rezando, né? Quando ele termina, né? Ele, sei lá, devia voltar da oração transformado, né? Também ele que é Jesus, né? A gente vê esse exemplo, por exemplo, eu acabo me desviando, tá? Para os novos, aí desculpa, vem as coisas na cabeça, mas me lembrou agora a oração do Getsemane, né? Vocês lembram da oração do Getsemane, né, que Cristo faz antes da sua paixão? Ele está angustiado, né? Ele está angustiado a tal ponto, né, que ele sua sangue. E ele fala, viva uma angústia profunda, e pede para os seus amigos, né? Pedro, Tiago Maior e João, para que rezem com ele. Então ele está ali meio... A palavra certa não é desesperado, né? Jesus não se desespera, mas ele está vivendo essa angústia suprema, como ele descreve. E ele fica ali fazendo oração, seus amigos não o acompanham na oração, tinham tomado ali um vinhozinho na Santa Ceia, acabam caindo no sono. E como é que ele sai da oração? Ele sai com uma fortaleza impressionante, né? Ele que estava ali angustiado com a perspectiva da paixão, sai, chegam os verdugos para levá-lo. Quem que vocês procuram? Jesus de Nazaré? Sou eu! E tal é a força das suas palavras que eles caem, né? Bota aí uma orelhazinha aí no Lucas 11, deixa eu ir para João, para a paixão, aqui onde ele narra essa passagem, né? Para a gente ver como que está lá, narrado no Evangelho de São João, que a gente leu não um pouco tempo atrás, aí na Semana Santa, né?
Oração sacerdotal, paixão e ressurreição, negação de Pedro, aqui. Aqui, está em João 18. Aí eu vou começar já do versículo 4. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se-lhe e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam: Jesus de Nazaré, essa fortaleza. Sou eu, disse-lhes. Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Né? Impressionante, né? O que acontece aqui. Quando lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes a segunda vez: a quem buscais? Disseram: a Jesus de Nazaré. Replicou-lhes: já vos disse, sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixe ir estes. Assim se cumpriu a palavra que disse: dos que me destes não perdi nenhum. Né? Então, voltando agora para o Lucas 11, apenas eu fiz esse paralelo aí com o Getsemane, que Jesus se transforma também na oração, né? Sai da oração com uma fortaleza impressionante. Ele que já é a fortaleza, né? Ainda assim ele sai transformado da oração. E de certa forma, os discípulos deviam ver isso, né? Ele sobe para rezar, fica lá rezando e volta diferente. Também nós deveríamos sair fortificados da nossa oração. E isso, de certa forma, é até uma forma de você verificar se a sua oração está sendo bem feita, né? A oração deve nos transformar. A oração deve nos encaminhar para a santidade. A oração deve nos fazer tirar propósitos concretos. Essas luzes que Deus vai nos dando na oração, às vezes é muito de bom proveito se a gente tomar nota delas, né? Ou por escrito, ou no computador, ou mesmo fazer uma anotação mental, né? Quais são os propósitos que Deus está me pedindo de conversão nessa minha oração? Porque devemos sair transformados na nossa oração. E os discípulos vêm aqui e falam, voltando lá, né, no Lucas 11, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele então: quando orardes, dizer: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Em seguida ele continua, né? Então, vamos ler também em Mateus. Em Mateus está um pouquinho mais completo, né, do que em Lucas. Em Mateus 6, 5 a 15. E no Evangelho de Mateus, a partir do versículo 5, a partir do capítulo 5, a gente tem o Sermão da Montanha, né? Que no Evangelho de Mateus, a gente vai falar um pouquinho da vida de infância, né? Tanto Mateus como Lucas, né? Esses dois evangelistas que a gente está citando aqui, são os dois evangelistas que narram um pouquinho da vida de infância de Cristo. Lucas vai narrar aquele aspecto, por exemplo, da Anunciação, vai narrar os pastores que visitam, os anjos que cantam glória a Deus nas alturas, né? O presépio, como a gente tem no nosso Natal, ele está todo ali em 1 ou 2 versículos, né, de São Lucas, né? É tão singela a forma, né, e tanta riqueza que se encerra em 2 versículos. E Mateus vai narrar outros aspectos da infância: a fuga para o Egito, o massacre dos inocentes, a visita dos 3 reis magos, né? Isso está narrado em Mateus. Então, depois que Mateus narra essa parte da infância, com a fuga do Egito, ele vai falar um pouquinho de João Batista, vai falar do batismo de Jesus, vai falar da provação no deserto, da quaresma, vai falar dos primeiros discípulos e ele entra no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha é como se fosse um evangelho resumido, né? O Sermão da Montanha é um resumo dos ensinamentos de Cristo, né? Ele sobe a montanha e ensina a sua boa nova, né? A palavra evangelho significa boa novidade, boa nova. E ele ensina, né? Ouviste dizer que é assim, assim, assado. Eu, porém, vos digo que é assim, assim, assado. Ele vai ensinando as coisas de Deus para os discípulos. E eu acho muito bonito da forma como São Mateus coloca, que no centro do seu Sermão da Montanha, ele vai colocar, né, no capítulo 6, né? Então, o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, né? No centro, ali no centro do capítulo 6, está lá o Pai Nosso.
O Pai Nosso é, portanto, o centro da Boa Nova. O Pai Nosso é o resumo do Evangelho, né? É a oração mais perfeita que se tem, né? Não é à toa que foi ensinada pelo próprio Deus. Eis como deveis rezar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Né? A aula seguinte, né, a última aula, ela vai ser só para falar dos 7 pedidos do Pai Nosso. Agora, é muito rico, né? Não vou me furtar a falar um pouquinho disso aqui hoje também. Só de você falar assim, Pai Nosso que estás nos céus, né, já tem tanta coisa implícita dentro dessas poucas palavras, né, que se você está vivendo em deserto, se você está com dificuldade de achar um tema para a sua oração, às vezes só de você ficar meditando em cima do Pai Nosso, você tira muita riqueza daí, né? Para começar com a primeira palavra, né? Pai, né? Que já traz uma proximidade e já traz uma certa ruptura com o Antigo Testamento. Com a vinda de Cristo, que se fez homem como nós, que se fez semelhante a nós, Deus se faz próximo. Então a gente acaba fazendo uma oposição entre o Pai Nosso, né? O Pai é uma figura que está próxima, né? O Pai é uma figura que normalmente o Filho tem livre acesso, né? Isso faz uma certa oposição com aquela cena de Moisés: não se aproxime, tira o seu sandália, que aqui onde você está pisando é uma terra santa, né? Então Deus, que antes da vinda de Cristo estava distante, agora está próximo, com a proximidade de um Pai, né? E também o nosso. A gente enfatiza a questão do nosso, que dá esse caráter comunitário da oração, né? Então, quando rezamos, né, rezamos como igreja, rezamos de uma forma unida, né? Várias dessas músicas que a gente canta por aí tem, né? Que sejam um... quem sabe essa música? Marcelo Rossi canta, né? Não tem, eu não sei direito essa vergonha, né? Deveria saber o canto da missa. Que seja um é o que pedes mais, alguma coisa assim, né? Mas existe esse pedido de unidade, né? Que Cristo faz, né? Quando ele reza, Pai, que sejam um, como tu e eu somos um, que eles sejam um, né? Porque, de novo, ele vai falar, porque se não houver unidade, né? Quando ele começa a falar de Satanás, né? Quando o acusam de fazer seus milagres em nome de Beuzebu, mas peraí, como que eu estaria atacando o demônio em nome do demônio? Porque isso caracterizaria uma falta de unidade, não é verdade? E todo reino dividido em si não pode subsistir, né? Toda cidade dividida em si mesmo vai cair. Então Cristo pede pela unidade, né? E no começo da oração do Pai Nosso a gente se faz plural, né? A gente não faz Pai meu que estás no céu, é Pai nosso. Rezamos junto, né? Por isso que é uma oração muito litúrgica também, né? Porque cabe para a liturgia, uma oração rezada em comunidade, né? Esse aspecto comunitário é muito importante em liturgia, né? Eu vi o Frei João passando ali agora há pouco, eu não estou lembrando, recentemente o Frei João começou a dar umas formações, né, para os músicos aqui da paróquia, né? E aí ele mencionando algumas músicas que a gente canta que são super tradicionais da igreja, mas que contém alguns elementos inadequados às vezes, né? Por exemplo, quem nunca ouviu cantar no ofertório vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor. Esse minha vida já é inadequado por ter esse aspecto do singular, né? Enquanto o ofertório ele deveria ser plural, somos uma comunidade oferecendo. Mas essa música é evangélica protestante, sabia? Essa música é evangélica protestante. O que é uma música evangélica protestante? Qual é a definição de uma música evangélica protestante? Composta por alguém que crê no protestantismo.
Pode ser. Apenas eu não acho que só por uma música ter sido composta por alguém que era protestante, ela seja inadequada para ser usada na igreja. Acho que quase todos os casamentos, quase todos os casamentos acho que é muito forte, mas muitos tradicionamentos ao longo de todos os séculos usaram músicas de Bach, né, para a entrada, né? Jesus, a alegria dos homens de Bach. Bach era luterano, né? Então no casamento não pode ter Jesus, a alegria dos homens, é uma peça tão bonita de Bach, né? Eu entendi o seu ponto. Pode ser que por ter sido um autor protestante, pode ter ali uma heresia que às vezes a gente não vê. E não necessariamente essa inadequação seja por causa pode ser que alguém católico também compusesse ela. Mas existem várias músicas que são usadas nos dois e não há problema nenhum nisso, eu né? Eu não sei se o fator determinante para essa inadequação a fé do compositor. Eu acho que não. Eu acho que é mais as palavras em si, né, ali, né? Que no caso aqui é a questão do singular, né? Enfim, voltando. É um Pai Nosso, né? Então você percebe, né, que em 2 palavras da oração que Cristo nos ensinou, né, a gente já consegue aqui ficar uma aula inteira de catequese só esmiuçando o Pai Nosso, né? E aí você vai, que estás nos céus, né? Então, esse Pai, ele está presente em algum lugar, né? Ele não é uma coisa abstrata, né? Ele está realmente presente no céu, ao mesmo tempo que ele se faz perto. Enfim, eu não vou esmiuçar tudo isso aqui, porque senão eu vou esgotar a aula que vem, nessa aula, que a gente vai falar dos 7 pedidos do Pai Nosso, né? Santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? Eu não consigo me conter, né? Só fazendo, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? É tão bonito isso, né? Que se tudo que fosse feito aqui fosse a vontade de Deus, né? E às vezes quando a gente sofre alguma injustiça, né? A gente pensa logo nisso, né? Puxa, seria tão bom, né? Se todos fizessem a vontade de Deus, se não houvesse o mal, né? O mal do pecado, né? E ao mesmo tempo, o que está ao nosso alcance? Nós mesmos fazer a vontade de Deus, né? Eu fazer a vontade de Deus só depende de mim, né? Está totalmente acessível. Eu não posso fazer com que o outro faça a vontade de Deus, mas eu posso eu mesmo fazer a vontade de Deus. E na maior parte das vezes, né, eu não faço. Lembrar disso quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, né? Começando por mim. Vamos lá. Segunda sessão, oração do Senhor, o Pai Nosso. Ele começa aqui com o trecho bíblico que a gente já leu. Bem cedo, o uso litúrgico concluiu a oração do Senhor com uma doxologia. Na Didaché, pois o vosso é o poder e a glória para sempre. As constituições apostólicas acrescentaram no começo o reino, e esta fórmula é conservada hoje na oração ecumênica. O missal romano desdobra o último pedido na perspectiva explícita da expectativa da bem-aventurada esperança da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, vindo em seguida a aclamação da Assembleia, que retoma a doxologia das Constituições Apostólicas. Artigo 1, o resumo de todo o Evangelho, aquilo que a gente falou, né? Se o Evangelho está resumido no Sermão da Montanha, no núcleo do Sermão da Montanha, mais ainda ele está resumido na oração do Pai Nosso. A oração dominical, né? Então o catecismo vai chamar a oração do Pai Nosso de oração dominical. Gente, eu posso acender um pouquinho aqui o... Começa a ficar na missa. Tudo bem que a aula não é filmada, é só gravada, mas a minha mulher reclama quando eu chego com ele. Ah, que coisa feia essa pizza. Ele deu aula assim. Eu estava 23. Oração dominical. Isso não significa que é uma oração que a gente deve rezar apenas nos domingos, né? O dominical aqui faz referência ao Dominus, né? Ao Senhor. É a oração do Senhor, a oração dominical. Ela é realmente o resumo de todo o Evangelho, né? Aliás, domingo se chama domingo porque é o dia do Senhor, etimologia da palavra. Depois de nos ter legado esta fórmula de oração, o Senhor acrescentou, lá em João, né? Pedi e vos será dado. Cada qual pode, portanto, dirigir ao céu diversas orações conforme as suas necessidades, mas começando sempre pela oração do Senhor, que permanece a oração fundamental.
Então isso é muito interessante. Pedir e vos será dado, né? Ele faz essa referência ao João, ao Mateus 16. Mateus 16, né? Não, João. João? 16. João 16. Pedir e vos será dado, né? Bater e abrir-se-vos-á. Outro ensinamento de Cristo. A oração, ela é sempre ouvida por Deus, né? E a oração, ela é frutífera, ela dá frutos. Então, às vezes, a gente pode se angustiar, né? E até se arriscar a questionar esse ensinamento, né? Porque, puxa, mas eu rezei tanto pedindo por tal intenção e essa intenção não se concretizou, né? Então, como eu vou entender que a minha oração é sempre ouvida e sempre dá frutos, se eu pedir e não fui atendido, né? Bom, de fato, a oração é sempre ouvida, né? E a oração sempre dá frutos, mas o fruto pode não ser exatamente aquele que eu pedi, porque o próprio Pai vai julgar a conveniência daquilo que eu pedi para a minha salvação, né? Então, se aquilo que eu peço não é conveniente para a minha salvação, e nós, na maioria das vezes, não sabemos o que é conveniente para nós, né? Nossos pais sabem o que é conveniente para nós, né? Então, quando eu penso numa criança, os pais sabem melhor do que a criança aquilo que é conveniente para a criança. Papai, agora de manhã lá, ela fez panqueca, né, no café da manhã. E aí, panqueca, vocês podem comer com manteiga, podem comer uma geleiazinha de amoras, mas os meninos sempre pedem para comer com Nutella. E aí, papai, eu quero a minha com Nutella. Meu filho, você quer a sua com Nutella, mas eu, como seu pai, sei que o melhor para você não é comer com a Nutella. Então, embora a sua oração peça, papai, me dê a Nutella, né? Essa oração não será atendida porque eu sei que ela não é melhor para você. E lembra que a gente falou de vida de infância? Somos crianças diante de Deus, né? Muitas vezes os nossos pedidos para Deus são Nutella, né? E Deus sabe o que é melhor para a gente mais do que nós mesmos, né? Ele tem o seu plano de salvação e sabe que determinado pedido pode ser conveniente ou não para a minha santificação. Esse é um motivo, por exemplo, de Deus permitir as tribulações, né? Puxa, mas eu rezo tanto, né? Por que Deus me pediu? Por que Deus me deu essa doença? Por que Deus me deu esse desemprego? Por que Deus me trouxe essa dificuldade aqui com o meu vizinho? Por que me trouxe isso ou aquilo? Bom, Deus só permite aquilo que pode ser usado em prol da nossa santificação. Então, às vezes, Deus te quer que você desapegue de certa coisa, desapegue de algum prazer sensorial que você está ali muito apaixonado por aquilo e que não convém estar tão preso àquilo, né? Então, tal qual um pai ou uma mãe de família, Deus sabe melhor do que nós aquilo que nós precisamos. Ainda assim, é agradável a Deus que nós peçamos aquilo que nós precisamos, mesmo que Ele saiba o que nós precisamos, né? Então, que pai de família que não se agrada quando você senta na mesa do jantar? Papai, bota um pouquinho de salada no meu prato. Pô, filho, bota, não, você fica feliz, né? Pô, eu sei que ele precisa de salada, né? Eu já botaria a salada no prato dele, independente dele pedir, porque eu sei que ele deve comer a salada, mas eu fico feliz quando parte dele. Assim como o nosso Pai que está no céu, Ele sabe aquilo que precisamos. Mas quando pedimos na nossa oração aquilo que precisamos e que está em sintonia com a santidade, isso é agradável a Deus, né? Porque a nossa relação com Deus realmente é uma relação de filhos. No centro das Escrituras, depois de mostrar como os salmos são o alimento principal da oração cristã e convergem nos pedidos do Pai Nosso, Santo Agostinho conclui. Ele está citando aqui, eu não sei que livro é esse, Santo Agostinho, que ele abreviou como EP 130, mas está citando Santo Agostinho. Percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas
algo que não seja incluído na oração do Senhor. O Pai Nosso é uma oração completa, né? Ela já inclui tudo ali, né? Eu acabo indo, né, para esmiuçar o Pai Nosso de novo, que seria semana que vem, mas pensa, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso foi ensinado por Jesus. Se dependesse de nós, olha, reza aí pedindo tudo aquilo que você quer pedir. Esse segmento do Pai Nosso é o que eu quero pedir das minhas necessidades. O pão nosso de cada dia me dai hoje. Nos dai hoje, plural. Se não fosse ensinado por Cristo, pô, Senhor, me dá aqui então a comida de hoje, me dá um dia tranquilo de trabalho, me dá aí que eu possa sustentar minha família, me dá boa saúde, né, para que eu possa fazer as coisas, me dá uma certa condição material para que eu possa cuidar da minha família, me dá aí paciência para aturar aquele cara chato que fica na baia do lado da minha que me enche o saco, me dá paciência com aquele chefe também e tal, né? Então eu ia começar aqui a ser prolixo, ia falar um monte de coisa, e Deus resume isso, né? Ele resume por o pão de cada dia, não é só a comida, mas aquilo que eu necessito para o dia de hoje, né? Então isso acaba fazendo um paralelo com aquele outro ensinamento que ele vai fazer no Sermão da Montanha, que é: não vos preocupeis com o que hás de comer, ou o que com hás de vestir, né? Não vês os lírios do campo que não tecem, mas nem Salomão nos seus dias de auge se vestiu com a mesma beleza que eles. Não vê como os pardais que não se preocupam com o que tem de comer, mas Deus há de dar o que comer, né? Então, o pão nosso de cada dia, quando a gente fala de cada dia, eu estou pedindo o hoje, né? Aquilo que eu preciso agora, né? Não é que eu devo ser negligente com o meu futuro, né? Então eu não vou fazer seguro de vida, não vou me preocupar com previdência, né? Não é isso, né? Olha, às vezes até, vou me explicar melhor, mas em geral não é isso. Você deve usar todos os meios humanos que estão ao seu alcance para que você dê aí uma condição para a sua família, e se eventualmente isso é deixar um seguro de vida, se a sua família é presente em você, não é essa a questão, né? Apenas o parênteses que eu quis fazer é que o mundo às vezes nos tenta a precisar de mais coisas do que precisamos, né? Então me lembrou agora que um amigo que, quando nasceu o filho dele, veio lá uma pessoa na maternidade perguntar se queria armazenar as células do cordão umbilical e congelar para o eventual uso futuro. Não quero pagar esse troço não. Pô, mas você não quer dar essa garantia para o seu filho? Meu amigo, garantia para o meu filho é batismo e eucaristia, dá licença, né? O cara não falou mais nada, tá bom. Então, claro, existem os aspectos humanos, existem as coisas de Deus, mas o mundo vai querer te vender mais necessidade do que você precisa, né? Então, de certa forma, você vai ali contornando, né, quais são as mesmas necessidades que eu preciso, mas o que eu não posso é ficar angustiado com o dia de amanhã. Existe uma diferença muito grande em ser negligente e não planejar o dia de amanhã, e de eu ficar aqui perdendo minhas noites de sono que nada vão resolver os meus problemas, né? Então, perder a paz não é cristão, né? O cristão deveria estar em paz, né? Até às vezes uma forma humana de se você manter a paz é ter uma agenda, é planejar, é calcular, né? Fazer esse tipo de coisa, esse tipo de planejamento humano, mas não se desesperar com o dia de amanhã. Não se angustiar com o dia de amanhã. O cristão está em paz, porque sabe que é filho de Deus e que Deus provê, né? Confia na providência divina, né? Não de uma forma negligente, que exime as suas responsabilidades humanas, mas de uma forma de um filho que confia que o pai não há de lhe faltar. O Sermão da Montanha é doutrina de vida. A oração do Senhor é oração, mas em ambos o Espírito do Senhor dá forma nova aos nossos desejos, isto é, a estas monções inferiores que animaram nossa vida. Jesus nos ensina esta vida nova por suas palavras e nos ensina a pedi-la pela oração. Da retidão de nossa oração dependerá a retidão da nossa vida em Cristo. Acho que essa frase final é importante, né? Da retidão da nossa oração dependerá a retidão de nossa vida em Cristo. Ou seja, se eu não for reto na minha oração, eu não serei reto na minha vida em Cristo. O que me leva de novo a caminho de São José Maria Escrivá, né? Santo sem oração
Estranha santidade. Não existe santo sem oração, né? E por retidão de oração, a oração é um propósito a ser vivido de certa seriedade, né? Para que um autor espanhol, uma vez ele fazia uma comparação, né? Se eu tenho o propósito de fazer oração diária, oração da manhã, da tarde, esse autor espanhol ele perguntava assim: você está fazendo o cumprimento do seu propósito ou você está fazendo cumpro e minto? Né? Em espanhol isso ficava um pouco melhor, assim, né? Eu cumpri o meu propósito, mas na verdade eu estou mentindo, porque a minha oração pô, beleza, né? Estou aqui na correria, correr aqui no trabalho e tal, aqui eu boto aqui o Padre Paulo Ricardo no carro e tal, não sei o que, mas ao mesmo tempo que o Padre Paulo Ricardo está ali fazendo ali, eu estou aqui olhando o meu WhatsApp, o que o cara mandou aqui, e olha o jogo do Flamengo e tal. Você está cumprindo e mentindo. Assim, é claro que às vezes pode ser que nas circunstâncias de um dia não dê para fazer oração e a oração vai ser feita no carro. Não é o ideal, né? O ideal é você tentar separar um dia, uma hora boa do teu dia, um local adequado do teu dia, mas muitas vezes o dia é corrido mesmo, né? E acho que melhor do que nada é rezar no carro, né? Eu tinha um amigo que falava isso sobre o terço, né? Sobre rezar o terço lavando louça, né? Você está lavando a louça, você está rezando o terço. Pô, isso é bom? Talvez não seja o melhor, né? Mas, olha, se você não vai rezar o terço no seu dia, a única hora que você tem para rezar o terço vai ser ali lavando louça, que seja. Porque o pior terço que tem é aquele que não é rezado, né? Então, estava ali lavando a louça e tal, né? Eu digo lavar a louça porque às vezes é uma atividade manual, você consegue estar fazendo sem estar pensando naquilo que você está fazendo, né? Uma atividade que você tem que estar mais concentrado, aí você não vai rezar mesmo, né? Você está concentrado, mas tem certas atividades, passear com um cachorro, né? Que você não está ali concentrado o tempo inteiro naquilo que você está fazendo, você consegue, a sua mente está num lugar enquanto aquilo que você está fazendo não esteja em outro. Embora o ideal é você estar ali de corpo e mente na tua oração. Né? Mas percebe que às vezes a coisa vai para um extremo além, né? Não é só de fazer no carro, você está fazendo o carro e ao mesmo tempo que você está fazendo, pô, você está olhando o WhatsApp, você não está fazendo, né? Então você está cumprindo e mentindo. Cumprimento, não é o cumprimento do propósito de se rezar, né? Então a retidão da minha vida de oração, né? Se eu estou sendo sincero na minha vida de oração, olha, para pensar, né? Quando eu digo que eu não tenho tempo para fazer oração, é porque eu não tenho tempo para Deus. Então lembra que a gente falou da ordem dos amores, né? A caridade cristã, ela é ordenada. As virtudes cristãs, elas são ordenadas. Se eu passo a me dedicar muito a um certo aspecto de uma virtude cristã e negligencio o outro, isso não é virtude, né? Então, às vezes, né, certos profissionais, né, vão ser chamados a se dedicar demais ao seu ofício, e se isso prejudicar a sua atenção para com a sua família, isso não é virtuoso. Então, se um determinado médico, durante uma epidemia de Covid, que não falta paciente para ver, sai de casa às 5 da manhã e chega em casa às 2 da manhã todo dia, ele não é um bom cristão. Não vou dizer se ele é um bom médico, pode dizer que ele é um bom médico, mas ele não é um bom cristão, porque ele vai estar sendo negligente como pai de família, como marido, né? Então, a virtude cristã, ela é ordenada, né? Porque o amor tem uma ordem. Então, quem é o primeiro objeto do meu amor? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, o meu amor era para com Deus. Portanto, a oração deve ser prioridade na minha vida, né? É quem mais merece o meu amor. É aquele que me criou, aquele que me dá o amor em primeiro lugar, né? Eu só devolvo, eu amo de volta. Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Então, ser generosos em ter tempo para Deus, né? Para ter essa relação com Ele, para ter esse diálogo com Ele, né? Você vai ver dentro das suas circunstâncias pessoais quanto tempo você tem, né? 10 minutos que seja, né? É possível que você não consiga 10 minutos do seu dia para se dedicar a Deus, né? Então, eu lembro de um amigo que fala assim: olha, eu não consigo pegar esses 10 minutos de manhã para fazer oração. Você lê o jornal todo dia de manhã? Leio. Você toma café da manhã todo dia de manhã? Toma. Não estou falando que não tem que tomar café da manhã não, tá, gente? Mas é que às vezes você consegue tempo para você sentar, né? Esse meu amigo era lá do Hospital Pedro Ernesto, todo dia,
uma padaria que tinha ali em frente, ele sentava, pedia lá a média, o pãozinho com manteiga na chapa, abria o Globo, ficava ali uns 20 minutos, meia hora. Isso não é errado, né? Beleza, né? Vai ler o jornal, vai comer a média, o pão na chapa, mas ele acha tempo para isso, né? Então, talvez um dia, se você passar um dia sem ler jornal, acho que você não perde tanta coisa, assim, do jeito que as coisas são hoje em dia, né? Um dia você não fazer isso e você dedicar a oração, ou tomar o seu café da manhã em 15 minutos, né, para dedicar uns 10 a ele a oração, né, tentar abreviar, né, é possível de ser feito, né? É possível de ser feito. E muitas vezes a gente não consegue, menos por falta de tempo e mais porque a gente não está sendo generoso com o nosso tempo. Né? Só lembrando esse conceito da ordem dos amores, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, em segundo lugar, vem esse, bem geral aí, quem é o próximo, né? Que os próprios perguntam, mas quem é o meu próximo? Né? Então, para os casados, em primeiro lugar é o seu cônjuge. Né? Logo abaixo de Deus vem o seu cônjuge na ordem das prioridades. Né? Então, o cônjuge é mais importante do que o trabalho, o cônjuge é mais importante do que os filhos, né? Porque o amor dos filhos depende do amor ao cônjuge. Se não houvesse amor ao cônjuge, não existiriam filhos. Em seguida vem os filhos, né? Depois irmãos, pais, né? Outras pessoas. E por último, a nós mesmos. Né? E não excluído, né? O amor próprio também é necessário, também se faz presente. Né? Eu amo ao próximo como a mim mesmo. Né? Se eu não amo a mim mesmo, e o amor ao próximo é como a mim mesmo, né? Mas hoje em dia está cheio de livro na internet. Outro dia um amigo me perguntou assim, me manda algum material sobre isso que você falou da Ordem dos Amores. Eu botei no Google, Ordem dos Amores, né? Está cheio de livro, ame a si primeiro, ame a você mesmo primeiro. Então, a gente, exatamente, né? É claro que a gente deve ter a autoestima e tal, mas eu tenho uma sensação que a forma como as coisas estão hoje em dia no mundo, elas estão muito mais pró-egoísmo, né, do que só uma coisa de não ser o cara lá, que é outro problema, aquele problema daquela autopiedade excessiva, né? Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, papapá, né? Toda essa problemática, né? Meu chefe me persegue, ele não vê nada que eu faço. É um outro problema esse da autopiedade, né? Sim, devemos ter amor próprio, né? Acho que deve ser centrado na pessoa também, né? É um problema da miséria de centrar sempre em si. Tudo que acontece com ela é pior do que acontece com todo mundo. Por isso que o chefe dela é um mala, por isso que o vizinho é chato, por isso que ela é perseguida, porque tudo é para ela, né? Quem acompanha aí o Dr. Ítalo Marcilli, né? Ele fala muito sobre esse tema, né? Que são as 4 camadas, né? Vai falar lá acho que são 12, né? Camadas da personalidade. É o cara que está preso na 4ª camada, que é aquele que quer afeto o tempo inteiro, quer demonstrações de afeto, de que quer ser aceito e tal, né? Que é um aspecto de imaturidade, né? A gente deve estar além disso, né? O que não significa não amar a nós mesmos. Enfim, vamos voltar aqui, né? Por que eu estou falando disso? Da onde eu estava falando de oração? Sim, de ter tempo para Deus, né? Deus é o primeiro objeto do nosso amor, então devemos ter tempo para a oração. Né? E se colocamos Deus como centro, lembra, a caridade é ordenada, todo o demais fica ordenado, né? Então, comecei o dia fazendo oração, eu vou lá para o meu trabalho, né? Então eu sou técnico do Tesouro Nacional, trabalho ali na Receita Federal atendendo contribuintes. Agora aqui está terminando maio, todo mundo entregou imposto de renda, vai vir o pessoal que caiu na malha fina, vai lá reclamar lá, e se eu não tiver ok com Deus, eu vou cuspir cachorro para cima de todo mundo ali, né? Então, você vai exercer melhor o seu ofício, entender o sentido do seu serviço ao outro, se está tudo ok com Deus. Né? Porque se você tem relação com Deus e você vê o miserável que você é e tudo que Ele te dá, apesar de ser o miserável que você tem compaixão pelo miserável que o imposto de renda dele caiu em malha fina porque ele declarou como dependente dos 3 cachorros dele, né? E ele começa a argumentar, mas você sabe quanto gasto eu tenho com os meus cachorros? Eu tenho direito a pôr meus cachorros como meus dependentes no imposto de renda? Não, se não está tudo ok com Deus, você manda aquele cara para aquele lugar, mas não, você vai ser paciente e tal, né? Vou ver exemplos de pessoas que já me falaram, isso já aconteceu, tá? Esse caso dos cachorros. Enfim, então colocar o tempo para oração em primeiro lugar. 2, a oração do Senhor.
A tradicional expressão oração dominical, ou seja, oração do Senhor, né? Oração de domingo, oração do Senhor, significa que a oração ao nosso Pai nos foi ensinada e dada pelo Senhor Jesus. Esta oração que nos vem de Jesus é realmente única, ela é do Senhor. Com efeito, por um lado, mediante as palavras desta oração, o Filho único nos dá as palavras que o Pai lhe deu. Ele é o mestre de nossa oração, né? Então, o Pai deu essa oração para o Filho e o Filho nos deu essa oração. Por outro lado, como Verbo encarnado, ele conhece em seu coração de homem as necessidades de seus irmãos e irmãs humanas e nos revela, é o modelo de nossa oração, né? Então, muito interessante isso, né? Ele é o modelo da oração, porque se oração é diálogo do homem com Deus, ele sendo nele mesmo homem e Deus, ele é o modelo perfeito, né, de quem dialoga homem e Deus, pois estão de forma hipostática unidas numa só pessoa. Jesus, no entanto, não nos deixa uma fórmula a ser repetida maquinalmente, aquilo que a gente falou na aula passada, quando a gente falou da oração vocal, né? A oração vocal ela não deve ser repetida maquinalmente, devemos estar meditando naquilo que nós dizemos. Como vale em relação a toda oração vocal, é pela palavra de Deus que o Espírito Santo ensina aos filhos de Deus como rezar a seu Pai. Jesus nos dá não só as palavras de nossa oração filial, mas também, ao mesmo tempo, o Espírito pelo qual elas se tornam em nós Espírito e vida. Mais ainda, a prova e a possibilidade de nossa oração filial consiste no fato de que o Pai enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, né? Eu acho isso muito bonito, né? A gente ganhou a filiação divina, né? Esse Espírito que nos permite dizer Abba, Pai. Abba é uma forma carinhosa, né, de se referir ao Pai no hebraico, né, como papai, ou paizinho, né? E podemos nos relacionar com Deus com essa naturalidade com que uma criança pequena se relaciona com Deus, né? Então, a criança pequena, né, ela está ali na escolinha, brincando com seus amiguinhos, criou afeição pelos amiguinhos, já gosta deles, né? Mas a criança pequena, o pai chega para buscar, ela vem correndo, né, e abraça o pai, né? Isso lá em casa, eu adoro essa idade deles, é bom por causa disso, né? Tem um problema que a gente dá vontade de jogar um deles pela janela, assim, né? Mas isso é muito gostoso, você chegar no trabalho e eles pararem o que estão fazendo para vir correndo assim, papai, e dar aquele abraço, né? Estava falando com um amigo que tem os filhos adolescentes, a minha filha chega, ela tá lá vendo coisa no tablet, assim, eu entro, ela não fala nada, ela continua vendo, o outro tá ouvindo música no fone, continua ouvindo música no fone, só o meu cachorro que vem fazer festa, né? Os cachorros não esquecem da gente. No relacionamento com Deus, que sejamos como os filhos pequenos, né? Ou os cachorros. Da sua simplicidade. A oração da igreja, né? Então a gente falou que ela é a oração do Senhor, né? Foi dada para Deus, mas ela também é a oração igreja, que agora o catecismo vai ressaltar esse aspecto litúrgico e comunitário, né? De uma oração da igreja toda. A igreja recebeu e viveu desde as origens este dom indissociável das palavras do Senhor e do Espírito Santo, que a elas dá a vida no coração dos crentes. As primeiras comunidades rezam a oração do Senhor 3 vezes ao dia, em lugar das 18 bênçãos, que era um costume da piedade judaica, né? Então os judeus rezavam lá as 18 bênçãos e parece que nas primeiras comunidades cristãs eles rezavam o Pai Nosso 3 vezes ao dia. Segundo a tradição apostólica, a oração do Senhor está essencialmente arraigada na oração litúrgica. O Senhor nos ensina a rezar nossas orações em comum por todos os nossos irmãos, pois não diz meu Pai que está nos céus, mas nosso Pai, a fim de que nossa oração seja como um só coração e uma só alma por todo o corpo da igreja. Então aquilo que a gente estava falando da questão do plural, né? Não é meu Pai, é nosso Pai. Nós somos uma só alma e um só coração. Por isso que Santo Agostinho tem a sua doutrina, né, do Cristo total, né, na qual somos uma só árvore, na qual Cristo é o tronco, nós somos os ramos, né, ou aquela outra figura, né, que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo místico de Cristo, né? Somos essa unidade. Então essa oração é uma oração comunitária,
no sentido que ela aspecta essa unidade da igreja de Cristo. O Pai é nosso, né? Se o Pai é nosso, somos irmãos, né? Temos essa união. Em todas as tradições litúrgicas, a oração do Senhor é parte integrante das grandes horas do ofício divino. Então, lá na liturgia das horas, a oração do Pai Nosso vai se fazer presente também. Mas é sobretudo nos 3 sacramentos da iniciação cristã, né? Quais são os 3 sacramentos da iniciação cristã? O batismo, a Eucaristia e o Crisma, né? Iniciação porque você tem a primeira Eucaristia, compondo um sacramento de iniciação cristã. E você vai ter presente a oração do Pai Nosso nelas. No batismo e na confirmação, a entrega da oração do Senhor significa o novo nascimento para a vida divina, né? Então tem esse novo significado, né? Porque uma vez que o batizado ele deixa de ser criatura de Deus para se transformar em filho de Deus, ele pode agora falar Pai Nosso com uma outra conotação que não tinha antes, né? Ainda que tudo seja criatura de Deus, né? Essa chave é criatura de Deus, as montanhas são criaturas de Deus, o mar é criatura de Deus, não são criaturas de Deus da mesma forma que nós batizados, né? Você tá outra música dessas de igreja que a gente canta aí, né? É uma música que é comum cantar na festa do batismo do Senhor, que ela fala de luz, né? Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou. Vocês conhecem essa música? Até algum verso da música, vou ver se eu me lembro exatamente como é, né? Esta terra, os astros, o sertão em paz, né? Ela é bem poética, assim, né? Fala da terra, do sertão, o sertão está em paz. Esta flor e o pássaro feliz que vês, não poderão jamais saber esta vida divinal que Deus nos dá. Então nós somos diferentes de todas as criaturas, né? Por mais belas que possam ser, né? Os pássaros, o sertão em paz, a flor, né? Mas não poderão jamais viver esta vida divinal que Deus nos dá. Nós temos um quê de divino na nossa vida por termos sido feitos filhos de Deus. Em minha alma cheia do amor de Deus palpita a mesma vida divinal, né? É um outro verso dessa mesma música, muito bonita essa música, né? Não sei se foi composta por um protestante ou não, mas é linda a letra dessa música. Acho que não. Ô, Tiago, isso não é nenhuma crítica aos protestantes, não. Tem músicas muito bonitas compostas pelos protestantes também. No batismo e na confirmação, eu já li. Na liturgia eucarística, a oração do Senhor aparece como a oração de toda a igreja. Nela revela-se seu sentido pleno e sua eficácia. Situada entre a anáfora, né, que é a oração eucarística, né, na liturgia, e a liturgia da comunhão, né? Então, entre a liturgia eucarística é quando você começa, né? Você teve lá o ofertório, entra lá na liturgia eucarística, né? Entre ela e a comunhão, no centro, na missa, vai ter a oração do Pai Nosso. Ela recapitula, por um lado, todos os pedidos e intercessões expressos no movimento da epiclésia, e por outro bate a porta. Então na epiclésia a gente pede, né? Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Então eu vou repetir, eu vou recapitular, resumir isso tudo no Pai Nosso, que o Pai Nosso pede tudo. É a oração mais perfeita, nada falta no Pai Nosso. Na Eucaristia, a oração do Senhor manifesta também o caráter escatológico dos seus pedidos. É a oração própria dos últimos tempos, dos tempos de salvação, que começaram com a efusão do Espírito Santo e que terminarão com a volta do Senhor. Os pedidos do Pai Nosso, ao contrário das orações da Antiga Aliança, apoiam-se sobre o ministério da salvação já realizada uma vez por todas em Cristo, crucificado e ressuscitado. Foi aquilo que a gente falou na aula passada, em outras aulas, né? A gente tem uma segurança muito grande na fé católica que separa a gente das ideologias, né? Então, às vezes você vai conversar com um ateu, não, o cristianismo é só mais uma ideologia, dentre muitas que existem por aí, né? Budismos, e hinduísmos, e islamismos, e ideologias às vezes menos transcendentes, né? Mais materialistas, como os comunismos e socialismos, e tantos ismos, né? que tem por aí, né? O cristianismo ele se difere por ser algo que já aconteceu na história, né? Enquanto nas ideologias, né, se aguarda
uma certa utopia, né? Algo que há de vir, algo que vai acontecer, né? Sim, também nós esperamos algo que ainda vai acontecer, mas o mais importante já aconteceu. Deus se fez homem e encarnou entre nós, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o mais importante, né? Ele já venceu o pecado por sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, né? Então a nossa fé é centrada numa certeza, né? Em algo que já aconteceu, que já foi realizado nesse testemunho. Artigo 2. Pai nosso que estás nos céus, né? A ideia é a gente ir até o final do artigo Deus, a gente vai esmiuçar o Pai nosso que estás nos céus, já falou um pouquinho disso, para deixar os 7 pedidos, né? Porque a oração começa com o Pai nosso que estás nos céus. Aí eu não estou pedindo nada, apenas reconhecendo o Pai nosso que estás nos céus. Então esse aqui ainda vai ser tema da aula de hoje. A gente deixa os 7 pedidos do Pai Nosso para a aula conclusiva aí da semana que vem. Ousar aproximar-nos com toda a confiança, né? Na liturgia romana, a Assembleia Eucarística é convidada a rezar o Pai Nosso com ousadia filial, né? É aquilo que a gente falava, com aquela oposição, com a passagem de Moisés na sarça ardente, né? Com todas as suas, né? Tira a sandália dos seus pés, não se aproximes que a terra onde pisas é terreno santo. Agora é diferente, né? Já não somos escravos sob a lei, agora somos amigos, somos filhos, né? Já não somos servos, somos amigos, né? A gente ganhou uma intimidade, né, com Deus que não tínhamos antes. Isso nos permite ter essa ousadia filial, né? Porque um filho pode pedir qualquer coisa para o seu pai, né? Certas coisas que podem até ser mais, né? A gente lembra que a passagem do filho pródigo, né? Eu quero a parte que me cabe da herança, né? Mas, por ser filho, ele ousa falar isso para o pai, e no caso é até atendido, né? E o outro filho que fica ali enciumado, meu filho, você é meu filho, tudo que é meu é teu, se você quiser eu vou te dar. Eu nunca te dei um novilho gordo para você festejar com seus amigos, você nunca pediu, né? Mas você é filho, né? O filho, ele tem tudo que é do pai, né? O pai se doa totalmente para o filho. Então, essa questão da ousadia filial, ousar com toda a segurança, torna-nos dignos de, diante da sarça ardente, foi dito a Moisés, não te aproximes daqui, tira as sandálias. Este limiar da santidade divina, só Jesus podia transpor, né? Então, você não imaginaria, né, o pai falando isso para Deus Filho, né? Se Jesus fosse Jesus e não Moisés ali, né? Não se aproxima. Não, pai, sou eu, pô. Ah, meu filho, vem cá. Acabou essa barreira. Este limiar de santidade divina só Jesus podia transpor, né? Ele que depois de ter realizado a purificação dos pecados, né? Então tem esse aspecto também, né? Tira as sandálias, né? A gente tira... Agora no Covid isso ficou um pouco mais presente aqui no Brasil, né? Acho que dependendo da cidade estrangeira que você for, isso era mais cultural, né? Você vai numa festa na casa de alguém e em muitos lugares se tira o sapato, né? Antes de entrar ali, né? Claro, depende da solenidade da festa em si, né? Mas essa cultura, né, da visita, tirar os sapatos, né, antes de entrar na casa de alguém, porque o sapato tem esse negócio da sujeira, né? Que traz da rua, que vai sujar o chão, né? Agora, durante o Covid, muita gente passou a ter esse hábito, né? De forma que alguns prédios aí houve brigas de condomínio porque os corredores se tornaram verdadeiros depósitos de sapatos, chinelos e afins. Mas enfim, né? Essa conotação do sapato com a sujeira, né? Então, agora não, agora há essa questão da pureza, né? Éramos sujos pelo pecado original. Uma vez que fomos perdoados do pecado por Cristo, essa sujeira se desfez, né? Tomamos banho. Então podemos nos aproximar de Deus, que agora estamos mais puros. A consciência que temos da nossa situação de escravos nos faria desaparecer debaixo da terra. Nossa condição terrestre se reduziria a pó e a autoridade de nosso Pai e o Espírito de seu Filho não nos levassem a clamar Abba Pai. Quando ousaria a fraqueza de um mortal chamar a Deus seu Pai?
Então, antes de Cristo não tinha isso, né? Senão apenas quando o íntimo do homem é animado pela força do alto, né? O judeu, quando muito, ele dizia cheio de orgulho que ele era filho de Abraão, né? Não, nós somos filhos de Abraão, mas não filhos de Deus. A antiga aliança. Esta força do Espírito que nos introduz na oração do Senhor traduz-se nas liturgias do Oriente e do Ocidente pela bela expressão tipicamente cristã: parresia, simplicidade sem rodeios, confiança filial, jovial, segurança, audácia humilde, certeza de ser amado, né? Eu acho muito interessante para quem aqui é pai, mãe, né? Você meditar sobre essas verdades faz com que a gente repense até o nosso relacionamento com os nossos filhos, né? E se queremos que os nossos filhos cresçam na fé e que venham a ser bons cristãos, a gente tem que ter em mente que nós somos o modelo de pai e de mãe para os nossos filhos, né? Então, quando ele fala que certeza de ser amado, né? Eu falo agora humanamente, né? O nosso filho, nossa filha, ele tem que ter certeza que a gente ama ele. E essa certeza não por ficar repetindo eu te amo tantas vezes, né? Mas pelos nossos atos, né? Pelas nossas palavras. Então lembra lá da hierarquia do amor, né? O amor aos filhos também vem antes do trabalho, né? Para que o filho tenha essa certeza de ser amado, porque ele vai espelhar, né? Quando começar a falar para Deus é um pai que te ama, né? E se o pai não amou tanto assim, né? Pode ser que isso tenha uma dificuldade na fé para essa criança quando ela for mais velha. Assim, um pai que ama, né? Era o meu modelo de pai, meu pai. Meu modelo de amor. Exatamente, exatamente. Então, certeza de ser amado, né? E certeza de que pode se aproximar com essa ousadia, com essa audácia, né? Como ele chama, com essa segurança jovial, né? Que os filhos, né? Os jovens, né? De certa forma, têm um pouco mais do que as pessoas um pouquinho mais velhas, né? Eu lembro, no começo da carreira, eu recebi esse conselho, né, de um médico mais velho, assim, olha, você está aí com seus 20 e poucos anos, aproveita para pedir muita coisa para as pessoas, porque vamos supor que você gosta de broncoscopia, aí você quer aprender broncoscopia, você vai entrar em contato com um cara que faz broncoscopia lá não sei aonde, mas quem vai dizer, não, eu sou Renato, eu tenho 20 e poucos anos, acabei de sair da faculdade. O cara vai lembrar do filho dele, ele vai lembrar de você, então ele não vai achar estranho você fazer um pedido para ele do que depois você com 45 anos, 50 anos, ligar para ele, posso acompanhar esse serviço? Quem é esse cara aí que quer vir aqui acompanhar meu serviço? Então o jovem ele tem essa ousadia de se aproximar do outro, né? De uma forma que às vezes é natural, não sei se a pessoa faz referência, eu vou ajudar. Até esse tutor que eu tive falava assim, usa isso, me ajuda aí, cara, me dá esse estágio, me ajuda aí, porque a pessoa psicologicamente vai lembrar do filho dela e tal, e eu vou ajudar esse garoto aqui e tal, né? Então, existe essa questão da jovialidade, e quando a gente fala em vida de infância, né, e quando Jesus fala, né, para entrar no reino de Deus precisa se fazer como crianças, é disso que ele fala, né? Essa confiança em Deus, essa ousadia para se relacionar com Deus. Me ajuda aí, Deus, né? E se aproximar como um filho se aproxima de um pai, né? Devemos criar esse modelo nos nossos filhos, né? Então, agora ele vai esmiuçar a palavra pai, né? Antes de fazer a nossa primeira invocação da oração do Senhor, convém purificar humildemente nosso coração de certas imagens falsas a respeito deste mundo. A humildade nos faz reconhecer que ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Isto é, aos pequeninos, né? Então, quando Filipe, né, pede, né, lá ali perto da Santa Ceia, né, Senhor, mostrai-nos o Pai, isso nos basta, né? Fala, tanto tempo estou convosco, Filipe, quem me vê, vê o Pai, né? Então, o Filho revela o Pai, quem vê o Filho, vê o Pai. E a quem ele revela, né? Ele vai dizer também, né? Obrigado, Senhor, que revelaste essas coisas, não aos sábios, mas estes pequeninos, né? Então, ele revela o Pai aos pequeninos. A purificação do coração diz respeito às imagens paternas ou maternas oriundas de nossa história pessoal e cultural que influenciam nossa relação com Deus.
Deus nosso Pai transcende as categorias do mundo criado. Transpor para Ele ou contra Ele nossas ideias neste campo seria fabricar ídolos para adorar ou para demolir. Orar ao Pai é entrar em seu mistério, tal qual Ele é e tal como o Filho nos revelou. Portanto, na hora de se relacionar com Deus e de chamá-lo de Pai, ter em mente quem é este Pai e quem é você, pequenino, para que você tenha humildade de coração. Olho para mim e olho para Deus, isso deve me levar necessariamente à humildade, para que na minha oração eu não faça como a oração do fariseu. Obrigado, Senhor, que eu dou o dízimo do meu salário, que eu faço jejum não sei quantas vezes por semana, eu não sou aí como esse publicano safado aí que está aí do meu lado, né? Então, isso é uma falta de ter essa autoconhecimento de quem eu sou e de quem é este a quem eu me dirijo, né? Então, ter em mente que Ele é mais do que um Pai humano, é o próprio Deus quem está diante de mim e se faz presente para me ouvir na minha oração. A expressão Deus Pai nunca fora revelada a ninguém. Quando o próprio Moisés perguntou a Deus quem ele era, ouviu outro nome, né? Eu sou, Javé. A nós este nome foi revelado no Filho, pois este nome novo implica nome novo de Pai, né? Então, é pela primeira vez que Deus se revela como o Pai, e se revela através do Filho, né? Que o chama de Pai, e que nos convida a chamá-lo também de Pai, Pai nosso. Podemos invocar a Deus como Pai, porque Ele já nos foi revelado por seu Filho, feito homem, e porque seu Espírito nos fez conhecer. Aquilo que o homem não pode conceber, nem as potências angélicas podem entrever, isto é, a relação pessoal do Filho com o Pai. Eis que o Espírito do Filho nos faz participar nessa relação pessoal. Nós que cremos que Jesus é o Cristo e cremos que somos nascidos de Deus. Quando rezamos ao Pai, estamos em comunhão com Ele e com seu Filho Jesus Cristo. É então que o conhecemos e o reconhecemos num maravilhamento sempre novo, né? É aquele negócio que a gente falava, né? Para amar é preciso conhecer, né? Sem rezar, a gente não cria relacionamento. Sem criar relacionamento, a gente não conhece. Não conhecemos o Pai, se não rezamos. A primeira palavra da oração do Senhor é uma bênção de adoração, antes de ser uma súplica, né? Então, depois vão vir as súplicas, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, né? As 3 primeiras súplicas ligadas a Deus, as 4 outras súplicas mais humanas, né? Venha a nós o vosso reino, não, começa com santificado seja o seu nome, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. As 3 primeiras são mais ligadas a Deus. Então, antes das súplicas, é esse ato de oração, né? De reconhecê-lo, Pai nosso que estás nos céus. Pois a glória de Deus é que nos reconheçamos como Pai, Deus verdadeiro. Rendemos-lhe graças por nos ter revelado o seu nome e por nos ter concedido crer nele, e por sermos habitados por sua presença. Podemos adorar o Pai porque Ele nos fez renascer para a sua vida, adotando-nos como filhos em seu Filho único, pelo batismo. Ele nos incorpora no corpo de seu Cristo e pela unção do seu Espírito que se derrama na cabeça para os membros, faz de nós Cristos, isto é, ungidos. Deus que nos predestinou à adoção de filhos, tornou-nos conformes ao corpo glorioso de Cristo. Doravante, portanto, como participantes de Cristo, vós sois com justa razão chamados de Cristos, né? Então também nós somos ungidos, né? Porque passamos a ser um só com o ungido. Assim, portanto, pela oração do Senhor, somos revelados a nós mesmos, ao mesmo tempo que o Pai nos é revelado, né? A gente falava, né? Revela quem nós somos, né? Com as nossas misérias e com a nossa dignidade de ter sido enxertada em Cristo, e quem Ele é. Revela Ele e revela a nós. O homem, ó homem, não ousavas levantar teu rosto ao céu, baixavas os olhos para a terra e de repente recebestes a graça de Cristo. Todos os teus pecados te foram perdoados, né? Essa questão, né? Ao mesmo tempo que você tem aquela oração prostrada, né? Que você vê muito no muçulmano, né? O muçulmano, ele se prostra, né? No seu tapetinho em direção à Meca, né?
nós somos filhos, né? Não podemos olhar para o Pai. A gente tem, agora daqui a poucas semanas, né? A gente está acabando o tempo pascal. Aí tem a Santíssima. Vamos ter a Santíssima Trindade e logo depois vai ter a festa do Corpus Christi. Corpus Christi aí. A gente pode olhar para o próprio Deus ali presente, né? É uma festa nova. Deus se faz presente ali naquele corpo, eu já posso olhar para Ele, né? Dessa minha condição de filho. Eu não fico mais prostrado, olhando apenas para o chão. É isso aí. Assim, portanto, pela oração do Senhor, somos revelados a nós mesmos. Tá? Este dom gratuito de adoção exige de nossa parte uma conversão contínua e uma vida nova, né? Ok, eu fui enxertado no corpo de Cristo, que eu faça por onde? Que eu viva como alguém que é filho de Deus, que eu viva como alguém que foi enxertado no corpo de Cristo, né? Que eu viva desta maneira. Já não sou mais o velho homem, né? Sou um homem novo. Então, que eu viva conforme a minha condição de homem novo, que renasceu em Cristo. Então, é exigido que eu viva conforme a minha condição, né? Então, eu devo pensar nisso o tempo todo. Então, sei lá, hoje vamos assistir aqui o jogo do Flamengo, ali no Boteco do Amaral. Boteco do Amaral ali não vou, pega um outro nome genérico, Boteco do Manuel, e a gente começa a calibrar ali às 3h30 e tal. É compatível com um filho de Deus sentar no boteco para assistir futebol, tomar uma cerveja? Sim. É compatível tomar uma cerveja, 2 cervejas, 3 cervejas, 4 cervejas, 5 cervejas, 6 cervejas? Eu acho que não, né? Então, que eu tenha essa temperança que se exige de um filho de Deus, que não precisa se furtar dos prazeres do mundo, não é isso, né? Mas que é temperado, ele tem a temperança, eu vou usufruir dos prazeres do mundo conforme me convém, né? Se é algo que vai fazer mal à minha saúde, que vai dar mau exemplo para os outros, né? Que vai alterar a minha lucidez de forma que eu possa fazer algo que eu não faria se eu não tivesse feito aquilo, eu vou me abster disso. Então, que eu viva como um filho de Deus. Este dom gratuito da adoção exige de nossa parte uma conversão contínua e uma vida nova. Rezar a nosso Pai deve desenvolver em nós 2 disposições fundamentais: o desejo e a vontade de assemelhar-se a Ele. Criados à sua imagem e por graça que a semelhança nos é dada a ela, devemos corresponder, né? Então, isso é um bom modelo, né? Quando a gente está em dúvida sobre como agir numa determinada situação específica, né? Como Cristo agiria se Ele estivesse aqui nesta situação em que eu me encontro, né? Se essa tomada de decisão fosse tomada por Cristo, que decisão Ele tomaria, né? Isso pode nos servir de modelo, né? Lembrando que não somos pelagianos, né? Cristo não nos ensina apenas a partir do seu exemplo, mas principalmente pela graça que nos move a agir como Ele, mas também pelo seu exemplo. As 2 coisas andam juntas. Quando chamamos a Deus de nosso Pai, precisamos lembrar-nos de que devemos comportar-nos como filhos de Deus. Não podeis chamar de vosso Pai ao Deus de toda a bondade, se conservais um coração cruel e desumano, pois nesse caso, já não tendes mais em vós a marca da bondade do Pai Celeste. Então, acho que isso é muito importante. Às vezes você tem aquele pecado de estimação que você está arraigado nele, que você não consegue se livrar dele, né? Então, sei lá, né? Tem lá uma propinazinha que eu recebo lá e que, eu já construí a minha vida dependente daquele dinheiro e que, se de uma hora para outra eu me abster daquilo, a conta não fecha, meus filhos vão pagar a conta, vão sofrer e tal. Sinto muito, né? Você se deu conta que aquilo que você recebe é indevido, para hoje você deve se corrigir, né? Para hoje você deve se emendar, né? Você é filho de Deus. Então a gente tem que ter isso em mente para aquele pecado de estimação que muitas vezes a gente pode ter, né? Uma certa dificuldade que a gente tem, a gente acha difícil sair daquela condição, né? Mas que sempre há uma solução. Um coração humilde e confiante que nos faz retornar às condições de crianças, porque é aos pequeninos que o Pai se revela. Tá se repetindo.
É um olhar sobre Deus, não somente um grande fogo de amor. A alma nele se dissolve e se abisma na santa dileção, e se entretém com Deus como seu próprio Pai, bem familiarmente, com ternura de piedade toda particular. Isso é São João Cassiano. E agora, Santo Agostinho. Nosso Pai, este nome suscita em nós, ao mesmo tempo, o amor e a afeição na oração. Então, quando eu me refiro a Deus na minha oração com o Pai, isso me traz amor e afeição. E também a esperança de alcançar o que vamos pedir, né? Porque se é meu Pai que está me atendendo, Ele há de me dar aquilo que eu estou pedindo para Ele. Afinal, é meu Pai. Com efeito, o que poderia Ele recusar ao pedido dos seus filhos, quando já antes lhe permitiu ser seus filhos? Né? Bonito essas palavras de Santo Agostinho, né? Se não éramos filhos e Ele permitiu que fôssemos filhos, o que Ele há de nos recusar, né? Ele nos ensina, né? Pô, vós que sois maus, quando o seu filho pede pão, você dá pedra, ou quando ele pede um ovo, você dá um escorpião. Quanto mais o vosso Pai, que é bom. Então, se ele não nos negou o nosso pedido de sermos filhos, né? Quando levamos nossos filhos, ou quando nós adultos, nós mesmos vamos à igreja para sermos batizados, estamos pedindo o que com o batismo? A filiação divina. Se eu levo meu filho para ser batizado, é que eu quero que esse meu filho agora aqui seja um filho de Deus. E Deus dá, Deus concede. Tá bom, Renato, eu permito que ele passe a ser filho de Deus. Então, se permitiu que ele passe a ser filho de Deus, o que ele vai negar o meu filho agora, né? Vai pedir ovos, ele vai dar escorpião? Não vai. De novo, a não ser que aquilo que seja pedido possa ser um empecilho à minha salvação. Pai Nosso. E depois o que está... Ele ficou até aqui só falando do Pai, né? Para agora falar do Pai Nosso, para depois entrar no estar nos céus. Pai Nosso refere-se a Deus. De nossa parte, este adjetivo não exprime uma posse, mas uma relação inteiramente nova com Deus. Quando dizemos Pai Nosso, né? Então, ele é nosso, ele é meu, seu, ele é nosso, a gente tem posse de Deus. Não é isso. Né? Apenas é uma mudança na relação com Deus. Quando dizemos nosso, reconhecemos primeiramente que todas as suas promessas de amor anunciadas pelos profetas se cumprem nesta nova e eterna aliança em Cristo. Nós nos tornamos o seu povo e Ele é doravante o nosso Deus. Esta relação nova é uma pertença mútua dada gratuitamente. É pelo amor e pela fidelidade que devemos responder à graça e à verdade que nos são dadas em Jesus Cristo. Como a oração do Senhor é a de seu povo nos últimos tempos, este nosso exprime também a certeza de nossa esperança na última promessa de Deus, na Jerusalém Nova. Dirá ele ao vencedor: eu serei seu Deus e ele será meu filho. Rezando ao nosso Pai, é ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos dirigimos pessoalmente. Não dividimos a divindade, porque o Pai é dela a fonte e origem, mas confessamos por isso que eternamente o Filho é gerado por Ele, que dele procede o Espírito Santo. Então a gente não divide, né, normalmente, embora eu acho que seja propício, né, a gente cultivar um relacionamento pessoal com cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade. As três pessoas se fazem sempre presentes juntas, né? Onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo, né? Nesta semana em especial, é muito conveniente que a gente dedique um relacionamento maior com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? O grande desconhecido, é como São José Maria Escrivá se referia ao Espírito Santo, né? Que é aquele que sempre nos acompanha, o Paráclito, né? Aquele que está sempre ao nosso lado. Então estamos aí às portas da solenidade de Pentecostes, né? Domingo da semana que vem, né? 50 dias depois da Páscoa. Quarta-feira agora foram 40 dias da Páscoa, né? Então, tradicionalmente, a festa da Ascensão do Senhor teria sido na quinta? É quinta. Na quinta. Pentecostes seria quinta. Não, Ascensão do Senhor. Não, estou falando agora. Pentecostes seria nessa quinta agora. Não, Pentecostes é sempre domingo. O Pentecostes não é transladado. Porque a Ascensão é quinta. É quinta. Mas como no Brasil não é feriado, A Ascensão passa a liturgia para o domingo seguinte.
né? Os 40 dias depois da Páscoa é a Ascensão, mais 10 dias depois é Pentecostes, né? Que vai ser no próximo domingo, com que a gente cultive, né, esse relacionamento com o Espírito Santo, né? É como o Espírito Santo, né, aquela aparição de Nossa Senhora das Graças, né? Acho que foi Santa Catarina de Laboreto, se eu não me engano, que é aquela imagem de Nossa Senhora que saíam uns raios dela, assim, né? E que ela teria uns outros pontos, assim, que não saía raio nenhum. O que são esses outros pontos aí que não sai raio? São as graças que eu tenho, mas que ninguém pede, né? Então elas ficam aqui, não foram para ninguém, né? É como se aquilo fosse desperdiçado, né? E temos ali o Espírito Santo sempre, o tempo todo ao nosso lado, né? O Paráclito, né? Que sempre nos acompanha, né? Então que a gente peça bastante para o Espírito Santo, em especial nesses próximos dias aí, né? Que ele está sempre ali nos acompanhando, né? Que a gente use e abuse do Espírito Santo para nos dar, né, a fortaleza que precisamos e aquilo que nos convém a cada momento da nossa vida. Então, me desviei aqui, mas só para... Ele estava falando é que a gente se relaciona com as três pessoas, né? A gente não divide Deus, embora seja propício que em algum momento a gente se dedique mais à nossa oração a Deus Pai, mais a Deus Filho, mais ao Espírito Santo, mas ciente que os três se fazem presentes ali sempre, né? Então, quando eu vou adorar a Cristo no sacrário, ali está apenas a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Não, é sempre presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Lá naquelas aulas iniciais, né, quando a gente falou do De Trinitate de Santo Agostinho, né, a diferença entre as pessoas, ela se dá muito mais na relação entre elas do que nas suas ações, né? Só o Pai gera o Filho não gera o Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo não gera o Pai, o Espírito Santo não gera o Filho. Essa diferença que há entre eles, a diferença é imanente ao próprio Deus. Tudo que Deus faz ad extra, tudo que Deus faz fora de si mesmo, as três pessoas da Santíssima Trindade fazem. Gramaticalmente, nosso qualifica uma realidade comum a vários. Não há senão um só Deus, e ele é reconhecido como Pai pelos que, mediante a fé em seu Filho único, renasceram dele pela água e pelo Espírito. A Igreja é esta nova comunhão entre Deus e os homens, unida ao Filho único, tornado o primogênito entre muitos irmãos. Ela está em comunhão com um só e mesmo Pai, e um só e mesmo Espírito Santo. Rezando ao nosso Pai, cada batizado reza nesta comunhão. A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma, né? Aí no Atos dos Apóstolos, né? Esse aspecto único, né? Essa unidade da igreja, né? Temos várias igrejas, né? Da igreja do bispo Dom Orani, a igreja do bispo das outras dioceses que tem por aí, mas todas elas estão intrinsecamente unidas em uma só. É uma igreja una, santa, católica e apostólica, né? Essa unidade, né? O Pai Nosso, temos esse vínculo entre todos nós. Por isso, apesar das divisões dos cristãos, a oração ao nosso Pai continua sendo o bem comum e um apelo urgente para todos os batizados. Em comunhão, mediante a fé em Cristo e mediante o batismo, devem eles participar na oração de Jesus para a unidade de seus discípulos. Enfim, se rezamos verdadeiramente ao nosso Pai, saímos do individualismo, pois o amor que lhe acolhemos nos liberta do individualismo. O nosso, do início da oração do Senhor, como nós, dos 4 últimos pedidos, não exclui ninguém, né? Então, o pão nosso de cada dia, né? O pão de todos nós, né? Dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, não perdoa só as minhas, perdoa de todo mundo, né? E não nos deixe cair em tentação. Não quero que eu não caia em tentação, mas que o Tiago caia. Todos nós, a gente pede para que não caiamos em tentação. Mas livrai-nos do mal, e não livrai-me do mal. Sempre em plural. Os batizados não podem rezar ao Pai Nosso sem levar para junto dele todos aqueles por quem ele entregou o seu Filho bem-amado. O amor de Deus é sem fronteiras, né? Por isso que a oração do Pai Nosso, né, a gente vai ver na aula que vem, ela faz essa única contrapartida, né? A gente pede 7 coisas para Deus e a gente só oferece uma coisa de volta, né? Que é perdoar, né? Assim, perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É o único ponto que a gente se propõe a fazer de volta. Porque se eu não perdoasse o outro, não seria nosso. Eu estou querendo só para mim mesmo, né?
Para que estejamos aqui em união, eu preciso perdoar ao outro, né? O amor de Deus é sem fronteiras. Nossa oração também deve ser. Rezar ao nosso Pai abre-nos para as dimensões do seu amor, manifestado no Cristo. Rezar com e por todos os homens que ainda não o conhecem, a fim de que sejam congregados na unidade. Esta solicitude divina por todos os homens e por toda a criação animou todos os grandes orantes e deve dilatar nosso coração em amplidão de amor quando ousamos dizer Pai Nosso. Para terminar, o que estás nos céus. Esta expressão bíblica não significa um lugar, mas uma maneira de ser. Não o afastamento de Deus, mas a sua majestade. Nosso Pai não está em outro lugar, Ele está para além de tudo, quando possamos conceber a respeito de sua santidade, porque Ele é 3 vezes santo. Está bem próximo o coração humilde e contrito. É com razão que estas palavras, Pai nosso que estás no céu, provêm do coração dos justos, onde Deus habita como que em seu templo. Por elas também o que reza desejará ver morar em si aquele que invoca. Os céus poderiam muito bem ser também aqueles que trazem a imagem do mundo celeste nos quais Deus habita e passeia. O símbolo dos céus nos remete ao mistério da aliança que vivemos quando rezamos ao nosso Pai. Ele está nos céus e que são sua morada. A casa do Pai é, portanto, a nossa pátria. Foi da terra da aliança que o pecado nos exilou. E é para o Pai e para o céu que a conversão do coração nos faz voltar. Ora, é do Cristo que o céu e a terra são reconciliados, pois o Filho desceu do céu sozinho e para lá nos faz subir com ele, por sua cruz, sua ressurreição e sua ascensão. Quando a igreja reza Pai Nosso que estás nos céus, professa que somos o povo de Deus, já assentados nos céus em Cristo Jesus, escondido com Cristo em Deus, e ao mesmo tempo gememos pelo desejo ardente de revestir por cima de nossa morada terrestre a nossa habitação celeste. Então, naquilo que a gente falava, né, sobre essa questão dos pedidos da oração, os nossos pedidos devem ser, em última análise, pedidos que nos levem ao céu, né? E menos pedidos mundanos, né? Os pedidos mundanos são apropriados quando nos levam aos céus, né? Nessas últimas semanas, né, as leituras que a gente tem feito, tanto na missa diária como na missa dominical, né, a gente fala daquelas últimas palavras, né, de Cristo, né? E Cristo já ressuscitado, ele fala, né? A paz esteja convosco, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo vos dá, mas eu vos dou a minha paz. Então, essa paz de Cristo, como ele mesmo diz, ela faz uma certa oposição com essa outra paz, que é a paz que o mundo vos dá, e que muitas vezes, quando a gente pede na oração que talvez a gente não seja atendido, a gente está pedindo essa paz que o mundo vos dá, né? Eu estou meio musical aqui na aula de hoje, né? Eu vou lembrar 2 músicas mundanas, dessas que a gente canta por aí, que acho que exemplificam um pouco o que é essa paz que o mundo vos dá. Então, uma música é uma música que a gente canta no Ano Novo. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Então, a paz no mundo é ter saúde e ter dinheiro. Se eu tenho saúde e tenho dinheiro, acabou, né? Não é essa paz que Deus está nos prometendo. Não é essa paz que eu vos dou, não a paz que o mundo vos dá. Então, ele não está nos prometendo necessariamente que a gente vai ter saúde e dinheiro, né? Mas é uma paz maior. É uma paz que não pode nos ser tirada, porque a saúde em algum momento a gente pode perder, né? Na maioria das vezes a gente vai perder, né? Em algum momento a gente vai perder a saúde. Pode ser que a gente viva cheio de saúde e tenha uma morte súbita e nunca fique doente, né? Que nem o meu avô, né? Que nos últimos anos eu passei a ser o médico do meu avô, né? Não aconselho não vamos misturar essas coisas, mas toda vez que eu examinava meu avô, ele terminava e olhava para mim: vou morrer saudável, doutor? Eu sempre falava essa... Sei que a gente tenha saúde até o dia da nossa morte, e a morte venha de supetão, e a gente nem se dê conta que perdeu a saúde, mas a maioria das pessoas vai perdendo a saúde, né? O dinheiro também, né? Nada nos dá a certeza de que o dinheiro vai durar para sempre. Pode vir um golpe aí do destino aí e o dinheiro acabar. Então, essa paz, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, não é a paz de Deus, é a paz do mundo, é uma paz frágil, é uma paz perecível. Mas a paz que Cristo nos dá é essa paz que a gente fala de ter a filiação divina, de que saber que a nossa morada verdadeira está no céu
e de que na casa do meu pai existem muitas moradas e que eu hei de preparar uma morada para vocês. Né? E essa paz ninguém pode nos tirar. Né? E a outra música, né, que essa paz do mundo me vem na cabeça é Imagine, né? Ele já começa, né? Ele Imagine there's no heaven, né? Então já começou mal, né? A paz ela fala que não tem esse negócio de céu, ele até fala depois de sky, né? There's only the sky, above us only sky, mas não heaven. Pois é, né? Então, no religion true, né? A paz aí um mundo, a grande fraternidade, né? Que, olha, não tem fronteiras, né? Imagine there não tem fronteiras, no countries, né? Sem religião. Que é uma paz, a gente falava aqui das ideologias, né? Uma paz utópica, né? Olha, não tem fronteira, não tem países, não tem religião, olha. Você acredita no que você quiser, mas do ponto de vista prático isso não faz diferença nenhuma, porque não tem heaven, né? Não tem nem heaven nem hell, né? Above us only sky, só o céu que não é o céu heaven, né? Então é uma paz mundana, né? E essa paz é uma paz que é perecível, o que a gente sabe é o que tem aqui, não vai durar para sempre, né? Esse negócio de não ter países, não ter línguas, né? Vamos construir uma torre, isso já aconteceu, né, na Torre de Babel, né? E com toda essa questão aí do globalismo, né? Acho que essa música é muito simbólico dessa ideologia que se tem chamado de globalismo, né? É uma grande Torre de Babel, né? Se você parar para ver na Bíblia o que foi a Torre de Babel, isso que se tenta construir hoje, né? E é uma paz frágil, né? Porque não se sustenta, né, sem Deus, né? Não se sustenta, é uma utopia, não é essa paz que Deus nos promete, né? No mundo há de ter tribulações, né? Então, provavelmente aqui no mundo continuará havendo dificuldades, né? Continuará havendo tribulações que são formas que Deus nos dá de provar o nosso amor, de mostrar o nosso amor, né? De nos fazer crescer, né? E mesmo que, do ponto de vista humano, fôssemos perfeitos, né? Não houvesse mais o pecado, continuaria havendo o mal que não vem do pecado, né? Os desastres naturais, né? Todo mundo está fazendo tudo certo, mas aí tem um grande terremoto. Quem fez cagada aí para ver esse terremoto? Ninguém, cara. O terremoto é algo natural, aconteceu. Os furacões, né? Outras cataclismas de desastres naturais. Né? Então, a paz que Cristo nos promete não é essa paz que o mundo dá, mas é a minha paz. Eu vos deixo a minha paz vos dou. E essa é uma paz que ninguém pode nos tirar. Bom, hoje acabamos um pouquinho mais cedo. Nós estamos muito boas para isso aí. Os cristãos estão na carne, mas não vivem segundo a carne. É isso aí. Passam sua vida na terra, mas são cidadãos do céu. Muito bem. Acho que a gente acabou um pouquinho mais cedo hoje.